Olá a todos! Este é o 7º vídeo de uma sequência de 9 vídeos que eu estou a gravar com alguns exemplos da resolução de integrais. Os últimos vídeos foram dedicados ao cálculo de primitivas integrais de aplicação direta ou quase direta das regras. Neste vídeo vou mostrar-vos alguns exemplos da resolução de integrais de frações racionais. Os próximos 2 vídeos vou dedicá-los a outros 2 métodos de integração. Subscrevam o canal para serem notificados a quando da publicação dos novos vídeos, ok? Chamo-me Helena Braga, sou professora de Matemática do Ensino Superior e espero que esta sequência de 9 vídeos vos sejam muito úteis. Vamos a isso? Está aqui o primeiro exemplo. Reparem, ao integral de uma fração racional, uma divisão de 2 polinómios. Ora bem, mas se eu olhar para o integral e pensar nas fórmulas, eu sei que há uma fórmula que é a regra do logaritmo. E o que é que diz a regra do logaritmo? Que a função que está em numerador terá que ser a derivada da função que está em denominador. Ora bem, nós sabemos que a derivada de um polinómio é também um polinómio. Se derivarmos o polinómio que está em denominador, dá 3x ao quadrado. Pronto, já está tudo estragado. Já não vale a pena continuarmos com a derivada, porque o numerador nunca será a derivada do denominador, porque só temos 2x, portanto faltaria um x ao quadrado. Portanto, nesta situação, há situações em que temos o integral de uma fração racional, ou seja, de uma divisão de polinómios, em que pode-se aplicar a regra do logaritmo. E isso nós tentamos sempre. Nós só vamos aplicar outros métodos de integração quando as regras não se aplicam de modo imediato ou quase imediato. Está bem? Portanto, às vezes, esta fração racional aplica-se diretamente a regra do logaritmo. Não é o caso. Então, é isso que vai ser o foco deste vídeo, é mostrar-vos alguns exemplos como é que podemos resolver então este tipo de integrais. Primeiro começamos por analisar o grau do polinómio do numerador e o grau do polinómio do denominador. Quando o grau do polinómio do denominador é maior do que o grau do polinómio do numerador, fazemos como vou-vos dizer neste exemplo. Vou dedicar o próximo exemplo para a situação contrária. Ora bem, temos então uma fração racional, à qual não se aplica a regra do logaritmo e o grau do polinómio do denominador é superior ao grau do polinómio do denominador. A primeira coisa que fazemos é decompor o polinómio que está no denominador em fatores não comuns. Portanto, vamos decompor o polinómio em fatores. Em geral, quais são as regras que nós usamos para decompor um polinómio em fatores? Colocar fatores comuns em evidência. Se olharmos para lá, não é o caso, não temos ali nenhum fator comum, não podemos aplicar. Temos a regra de Ruffini, temos os casos notáveis, fórmula resolvente. Fórmula resolvente aplica-se a equações de segundo grau, como sabem. Portanto, analisando bem, terá que ser a regra de Ruffini. Portanto, vamos baixar um grau àquele polinómio usando a regra de Ruffini, ok? Mas para aplicar a regra de Ruffini precisamos de uma raiz do polinómio denominador, ou seja, um valor que anula o polinómio. Se nós fizermos bem as contas, verificamos que 1, portanto o valor x igual a 1, é de facto uma raiz do polinómio. E podemos então aplicar a fórmula ou o esquema da regra de Ruffini. Portanto, na primeira linha, temos os coeficientes dos termos x ao cubo, x ao quadrado, x e o menos 2, o termo independente. Ali no canto esquerdo inferior temos a raiz, que é o valor 1. Então começamos por baixar o primeiro coeficiente, multiplicamos pela raiz, está ali aquela setinha azul, portanto, quando nós estamos a fazer as operações na diagonal é a multiplicação, multiplicamos 1 por 1 e colocamos abaixo do 2. Na vertical, somamos 2 mais 1 dá 3, 3 multiplica novamente pela raiz, por 1, e coloca-se abaixo do menos 1 e assim sucessivamente. Portanto, estamos a aplicar a regra de Ruffini para baixar o grau ao polinómio. Nós temos ali um polinómio de grau 3, após aplicarmos a regra de Ruffini, obtemos um polinómio de grau 2. E não esquecer, portanto, reparem ali a segunda linha, fica x menos 1, aquele fator x menos 1 corresponde à raiz. Se temos a raiz 1, então o fator que vai ser colocado na decomposição do polinómio é o fator x menos 1 e vai então multiplicar por uma equação de segundo grau. Essa equação
do segundo grau, aplicando a fórmula resolvente, conseguimos encontrar as raízes e as raízes dessa equação de segundo grau será menos 1 e menos 2. Logo, temos aqui apresentado a decomposição daquele polinómio em 3 fatores não comuns, ok? Então, o integral daquela fração racional transformou-se no integral de outra fração racional em que o denominador está decomposto em fatores não comuns. O que nós vamos agora fazer é, em cálculos auxiliares, vamos pegar naquela fração racional e vamos decompô-la numa soma de frações elementares. Portanto, o que é que nós temos? Temos uma fração elementar para cada um dos fatores, portanto, o fator correspondente à raiz 1, portanto, fica a sobre x menos 1, mais um b sobre x mais 1, mais um c sobre x mais 2. Como temos 3 raízes simples, reais da multiplicidade 1, em numerador, em cada uma das frações elementares, no numerador coloca-se uma constante, que no fundo é um polinómio com um grau inferior ao polinómio que está em baixo. Portanto, nós agora, o próximo objetivo vai ser calcular aquelas constantes e vai ser muito fácil calculá-las. Reparem, depois de calcularmos a constante A, B, C, do modo que eu vos vou mostrar a seguir, conseguimos transformar uma fração racional mais complexa numa soma de 3 frações elementares, para as quais o cálculo do integral já será mais fácil, óbvio, não é? Então, o que é que nós vamos fazer para calcular aquelas constantes? Vamos dar a todas as frações o mesmo denominador, porque no próximo passo vamos retirar os denominadores. Em todas as frações, temos ali uma equação com várias frações, vamos tirar o denominador. Mas só conseguimos tirar os denominadores se todas as frações tiverem o mesmo denominador. Por exemplo, se olharmos para aquela fração elementar a sobre x menos 1, essa fração só tem o fator x menos 1. Falta-lhe o fator x mais 1 e falta-lhe o fator x mais 2. Portanto, temos que multiplicar por esses dois fatores. Relativamente à fração b sobre x mais 1, nessa fração temos o fator x mais 1, falta-nos o fator x menos 1 e falta-nos o fator x mais 2. Temos que multiplicar. Seguindo o mesmo raciocínio, multiplicamos o x menos 1 e o x mais 1 pelo terceiro fator, que é o x mais 2. Portanto, demos o mesmo denominador. Claro que já sabem que se multiplicamos aquela expressão pelo denominador, também temos que multiplicá-la pelo numerador. E então obtemos esta expressão. Reparem, portanto, o a vai ser multiplicado por x ao quadrado, mais 3x mais 2, etc. O b é por aquela expressão, pronto, e conseguimos retirar os denominadores. Vamos agrupar os elementos do segundo membro de modo a obtermos um polinómio de grau 2. E obtemos esta expressão. Portanto, juntamos todos os termos de x ao quadrado, juntamos todos os termos de x e temos o termo independente. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer igualdade de polinómios. Reparem, no primeiro membro nós temos um polinómio, 2x menos 1. E no segundo membro nós temos um polinómio em que o coeficiente do x ao quadrado é desconhecido, o coeficiente do x é desconhecido e o termo independente é desconhecido. Mas nós sabemos o que é a igualdade de polinómios, ou seja, o que nós queremos é determinar o ABC de modo que o polinómio do primeiro membro seja igual ao polinómio do segundo membro. Vamos obrigar a que aqueles polinómios sejam iguais e, fazendo isso, vamos conseguir calcular as constantes A, B, C. Por exemplo, se olharmos para o segundo membro, para o coeficiente do x ao quadrado, A mais B mais C, o coeficiente do termo x ao quadrado do segundo membro tem que ser igual ao coeficiente do termo x ao quadrado do primeiro membro, que não existe. Ou seja, o A mais B mais C terá que ser igual a 0, para que aqueles polinómios sejam iguais. O coeficiente do x, portanto, o 3x mais b, terá que ser igual ao coeficiente do x do primeiro membro, que é 2. Portanto, 3a mais b terá que ser igual a 2. O termo independente do segundo membro, do polinómio do segundo membro, terá que ser igual ao termo independente do polinómio do primeiro membro. Ou seja,
Conclusão, nós vamos calcular as constantes A, B, C de modo que aqueles polinómios sejam iguais. Obtemos assim o sistema e podemos resolver o sistema. Reparem, de um modo muito simples nós conseguimos calcular aquelas constantes A, B, C, podendo agora transformar aquela fração racional inicial numa soma de 3 frações elementares mais simples para calcular o seu integral. Então, e agora é só substituir o A, B, C pelas suas constantes. Reparem, o integral da fração racional inicial transformou-se numa soma de frações elementares, cujos integrais são muito mais simples. E temos 3 integrais que eu acho que facilmente vamos podê-los calcular. Nós podemos colocar as constantes cá fora, portanto fica 1/6 de 1 sobre x menos 1, 3 meios e o menos 5 terços passam para fora, e agora claramente nós temos 3 regras de logaritmo e aplicamos essas regras e temos o integral resolvido. E temos então o integral resolvido. Vamos ao próximo exemplo? Neste exemplo temos também uma fração racional, para a qual também não se aplica a regra do logaritmo, e agora temos uma pequena diferença relativamente ao exercício anterior. É que o grau do polinómio do numerador é maior ou igual, aplica-se também se for igual, ao grau do polinómio que está no denominador. Então o que é que fazemos no início? Como é que fazemos para resolver este integral? Pegamos naquela fração racional e vamos dividir os polinómios. E aqui temos a divisão, portanto colocamos o 3x ao cubo menos 1, que vai ser dividido por x mais 1, e fazendo a divisão, vamos obter o quociente. O quociente é 3x ao quadrado menos 3x mais 3. Vamos obter um resto que é menos 4. Portanto, após a divisão dos polinómios, usando este algoritmo, dizemos que aquela fração racional vai ser igual àquele polinómio quociente mais o resto a dividir pelo polinómio divisor, que é o x mais 1. E a fração racional transforma-se nesta expressão aqui indicada. Reparem, o integral inicial transformou-se num outro integral. Em que, qual é a função integranda deste segundo integral? É então, como eu já vos falei, o quociente mais o resto dividido pelo divisor. E agora reparem, nós temos a soma de 4 funções. É o integral de 4 funções, podemos dividir ou separá-las em 4 integrais. E temos então o primeiro integral, o integral de 3x ao quadrado, já coloquei as constantes para fora do integral e temos agora já 3 integrais, ou melhor, 4 integrais para os quais são regras ou se aplicam regras óbvias. O primeiro é um x ao cubo, o segundo integral, o integral de x, também uma potência, x ao quadrado sobre 2, o terceiro integral é o integral de 1, que é x, e finalmente o último integral é a regra do logaritmo, porque a derivada de x mais 1 é 1. E temos aqui a resolução do segundo integral de frações racionais. O primeiro exemplo, o grau do numerador era menor que o grau do denominador, então decompomos o denominador em fatores. Neste caso, o grau do numerador era superior, e quando isso acontece, quando o grau do numerador for maior ou igual que o grau do denominador, temos que dividir os polinómios e fazer aquilo que acabei de apresentar. Vamos então ao terceiro exemplo. E temos novamente então uma fração racional. Esta fração racional já está semi-arranjada. Porquê? Porque reparem, vemos logo que o grau do numerador é maior que o grau do polinómio do denominador, portanto facilmente vemos isto. O grau do polinómio do denominador é de grau 3, o grau do polinómio do numerador é de grau 1. Não é a regra do logaritmo, não pode ser, porque a derivada de um x ao cubo será qualquer coisa x ao quadrado. Portanto, temos então uma fração racional na qual o grau do polinómio do denominador é maior do que o grau do polinómio do numerador. Logo, o primeiro passo será decompor o denominador
em fatores, aqueles métodos que eu falei há bocadinho, colocar fatores como a evidência, regra de Ruffini, que usamos há bocadinho, casos notáveis, a forma resolvente. Há vários métodos que podemos usar, depende dos casos. Este já está semi-decomposto em fatores, mas temos que continuar. Reparem, ali temos um caso notável. O x² menos 1 é um caso notável, que sabemos que dá x menos 1, x mais 1. Mas agora temos de ter cuidado. A decomposição do polinómio do denominador é feito em fatores não comuns. Temos de ter muita atenção a este pormenor. Reparem, nós temos ali x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1. Temos dois fatores iguais. Quando decompormos o polinómio e obtivermos dois fatores iguais, temos que os juntar, aumentando a potência desse fator. E obtemos esta decomposição. É muito importante. Portanto, a decomposição do polinómio em fatores não comuns. Havendo dois iguais, juntamos e elevamos ao quadrado. Reparem, enquanto no primeiro exemplo nós tínhamos três raízes simples de multiplicidade 1, aqui temos uma raiz simples, que é o menos 1, e temos uma raiz múltipla. O 1 é, o facto de ir ao quadrado, diz que é uma raiz múltipla, portanto é duas vezes raízes. Isso vai mudar a decomposição em frações elementares que fizemos há bocadinho. Para este caso, a decomposição é feita desta maneira. Reparem, o que é que aconteceu à decomposição em frações elementares? O primeiro fração é a sobre x menos 1 ao quadrado. A segunda fração é b sobre x menos 1. Portanto, o que é que aconteceu? Quando temos uma raiz de multiplicidade superior à primeira, vamos colocar várias frações de acordo com o expoente do fator de multiplicidade superior a 1, em que vai diminuindo. Portanto, x menos 1 ao quadrado, depois acrescentamos mais uma fração x menos 1 e por aí fora. Imaginem que tínhamos o x menos 1 à quinta. Era a sobre x menos 1 à quinta, mais b sobre x menos 1 à quarta, mais c sobre x menos 1 ao cubo, mais etc. Já me perdi nas letras, mas vamos por aí fora, está bem? Portanto, quando temos uma raiz de multiplicidade superior à primeira, portanto, vamos diminuindo o grau, o expoente desse fator e vamos colocar uma fração elementar para cada um. E no numerador colocamos sempre uma letra. Bem? Portanto, o tratamento das raízes de multiplicidade 1, que é o caso menos 1, coloca-se uma letra em numerador e está feito. No caso dos fatores de multiplicidade superior a 1, tem um tratamento diferente. Tem que fixar isso, portanto, em que vamos ter a diminuição do expoente e vamos em numerador colocar uma letra para cada um das frações elementares. Agora é exatamente o que falei no primeiro exemplo. Vamos dar o mesmo denominador para poder retirar os denominadores. Portanto, todas as frações elementares têm que ter o mesmo denominador, que tem a fração do primeiro membro. Ou seja, em todas elas temos que ter um x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, em todas. Na primeira fração elementar é a sobre x menos 1 ao quadrado. O que é que nos falta? Falta-nos o x mais 1. Portanto, temos que multiplicar por x mais 1, que está ali a azul. A segunda fração elementar tem o x menos 1, então o que é que nos falta? Falta-nos o outro x menos 1, porque são 2x menos 1, e falta-nos o x mais 1, portanto é aquela expressão que está ali a vermelho. E depois a expressão que está a castanho vai ser aquilo que falta na terceira fração elementar. Temos um x mais 1, falta o x menos 1 ao quadrado. Fazemos as multiplicações, multiplicamos pelo denominador, retiramos os denominadores, mas também temos que multiplicar essas expressões pelo numerador. E obtemos então esta expressão, portanto o x mais 1 vai ser multiplicado por a, o x ao quadrado menos 1 por b e a outra expressão vai ser multiplicada por c. Também aqui, como fizemos há bocadinho, agora vamos arranjar o polinómio de modo a juntar todos os termos x ao quadrado, todos os termos em x e os termos independentes. Obtendo então esta expressão. Portanto, e agora é a mesma coisa. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Qual é o nosso objetivo? É determinar as constantes A, B e C. E como é que nós vamos determinar essas constantes? Obrigando que aqueles dois polinómios
do primeiro membro e do segundo membro sejam iguais. Nós vamos obrigar que o polinómio ou que todos os coeficientes dos termos do polinómio do primeiro membro sejam iguais a todos os coeficientes ou os coeficientes correspondentes do polinómio do segundo membro. Por exemplo, o coeficiente do termo x² do polinómio do segundo membro tem que ser igual ao coeficiente do termo x² do polinómio do primeiro membro. Mas repare, o polinómio do primeiro membro não tem x², portanto o b mais c tem que ser 0. Ok? O a menos 2c, que é o coeficiente do termo em x do polinómio do segundo membro, terá que ser igual ao coeficiente do termo em x do polinómio do primeiro membro, que é 1. Ou seja, o a menos 2c tem que ser forçosamente igual a 1. Finalmente, os termos independentes terão que ser iguais. O a menos b mais c terá que ser igual a menos 3. E criamos o sistema. Resolvendo o sistema, obtemos o a, b, c e, tal como aconteceu há bocadinho, portanto, a fração racional mais complexa transforma-se numa soma de 3 frações elementares e nós sabemos que o integral da soma é a soma dos integrais, então podemos calcular aqueles integrais que agora já facilmente os podemos calcular. Relativamente ao primeiro integral, relativamente ao segundo e ao terceiro integral, acho que já ninguém tem dúvidas que se trata da regra do logaritmo, quer um quer outro, portanto, no caso do segundo integral está exatamente igual, portanto, o numerador é a derivada do denominador. Relativamente ao terceiro, se colocarmos o menos cá fora, também temos um logaritmo direitinho. Relativamente ao primeiro integral, reparem, não é... Se olharem para o formulário, portanto, é sempre esse o processo que fazemos para resolver a integral, reparam que, quer dizer, não é a regra do logaritmo, não é um arco tangente, não é um arco seno. O que é que nós poderíamos ser? O que é que chama ali a atenção? Nós temos ali um x menos 1 ao quadrado. Ou seja, temos um quadrado, temos uma potência. Muitas vezes na integral, quando nos aparece uma expressão levantada a um número, pensamos o quê? Mas se calhar poderá ser eventualmente a regra da potência, porque é um expoente, porque no fundo a regra da potência o que é que tem? Tem expoente. Portanto, e de facto, temos ali um x menos 1 ao quadrado. Ok, está em denominador, mas sabemos que não há problema, podemos passá-lo para denominador. E foi o que fizemos, portanto, passei para numerador, portanto fica x menos 1 levantado a menos 2, pronto, e agora vou só verificar se consigo realmente aplicar a regra da potência, vou derivar a base da potência é 1, pronto, está resolvido, portanto realmente o primeiro integral é a regra da potência. Aplicando então a regra da potência no primeiro integral e os logaritmos nos outros dois integrais, temos a resolução deste terceiro exemplo. Vamos então ver o próximo exemplo. Neste exemplo temos também uma fração racional, é isso que estamos a aprender neste vídeo, é verdade, em que não é novamente um logaritmo. Então temos que o grau do polinómio do numerador é menor, é grau 0, portanto é menor que o grau do polinómio do denominador, portanto começamos por decompor o denominador em fatores. Já vimos, eu já tenho repetido em geral os métodos que nós usamos para decompor o polinómio em fatores e olhando para aquele polinómio com atenção, vemos que temos ali um fator comum em ambos os termos, que é o x², portanto podemos colocar x² em evidência e devemos sempre começar por aí, devemos sempre começar por ver se existem alguns fatores comuns que possam ser postos em evidência, só depois é que vamos pensar noutros métodos para poder decompor. Colocando então o x² em evidência, obtemos então o x² vezes x² mais 2. E vamos então começar a resolver este integral. Reparem, aquele x² mais 2 não se pode decompor mais. É uma equação de segundo grau. Em princípio, a equação de segundo grau poderá ter duas raízes múltiplas ou duas raízes distintas. Naquele caso, não. O x² mais 2 é um polinómio
de segundo grau, mas que não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, não podemos decompor mais, portanto, e fica exatamente como está, ok? Então nós temos o polinómio já decomposto ao máximo, em que temos ali uma raiz real múltipla, aquela situação do exemplo anterior, de multiplicidade 2, porque ter só o x é a mesma coisa que tivermos x menos 0 tudo ao quadrado. Portanto, temos ali a raiz 0 de multiplicidade 2 e depois temos um polinómio um polinómio que não tem raízes reais. Vamos ver como é que se faz a decomposição em frações elementares neste caso. E faz-se desta maneira, reparem, os dois primeiras frações elementares eu já expliquei há bocadinho. Nós temos ali uma raiz de multiplicidade 2, portanto, foi diminuindo, o expoente foi diminuindo, portanto fica x ao quadrado, na primeira fração elementar, na segunda fica x, vai diminuindo e em cima pomos constantes. E temos ali uma novidade que ainda não nos tinha aparecido neste tipo de decomposições. Quando o polinómio denominador, o fator denominador, é um polinómio de segundo grau que não tem raízes reais, quer seja incompleto, que é o caso aquele, quer seja um polinómio de segundo grau completo, no numerador vamos colocar um polinómio de primeiro grau. Portanto, no numerador colocamos sempre um polinómio de um grau abaixo do grau do polinómio do denominador. Se o denominador tem grau 2 e não se pode decompor mais, atenção, é o grau 2 que não tem raízes reais, não se pode decompor mais. Em cima colocamos um polinómio de primeiro grau, um polinómio genérico, portanto c de x mais d. E temos aqui as letras que vamos ter que calcular. Vamos ter que calcular o A, o B, o C e o D. De que forma? Exatamente igual ao processo que já fizemos nos outros exemplos. Começamos por dar o mesmo denominador a todas as frações elementares. No caso da primeira fração elementar, a sobre x ao quadrado, faltará o x ao quadrado mais 2. No caso da segunda fração elementar, tem o x, falta outro x e o x ao quadrado mais 2. E na terceira fração elementar, falta o x ao quadrado. Portanto, temos então, depois de multiplicarmos estas expressões pelo denominador e pelo numerador, podemos retirar os denominadores, obtendo-se a expressão que está aqui apresentada. Portanto, o A vai ser multiplicado por x ao quadrado mais 2, o B por x ao cubo mais 3x, etc. Tal como fizemos nos outros exemplos, vamos arranjar, vamos fazer aquelas contitas e vamos arrumar a casa, digamos assim, vamos juntar todos os termos, neste caso de x ao cubo, que o polinómio é de grau 3, x ao cubo, vamos arrumar ao juntar todos os termos de grau 2 e assim sucessivamente, obtendo a expressão que está aqui apresentada. Reparem. Para calcular as constantes, como é que fazemos? Como temos feito sempre, vamos fazer a igualdade de polinómios, ou seja, vamos calcular o A, B, C, D, de modo que aqueles dois polinómios sejam iguais. Igualdade de polinómios. Os coeficientes dos termos de um polinómio têm que ser iguais aos coeficientes dos termos do outro polinómio. Começando, por exemplo, pelo x ao cubo. O b mais c, que é o coeficiente do termo x ao cubo do segundo membro, do polinómio do segundo membro, terá que ser igual a 0, porque não existe o termo x ao cubo no polinómio do primeiro membro. O a mais d também tem que ser igual a 0, porque também não existe o termo x ao quadrado no polinómio do primeiro membro. O 2b também tem que ser igual a 0, porque também não existe o termo em x do polinómio do primeiro membro. Só o 2a é que não. Portanto, reparem, o primeiro membro é um polinómio de grau 0, só tem o termo independente, portanto, nós vamos obrigar que o termo independente do polinómio do segundo membro seja igual a 1. E é a única igualdade diferente de 0 que nós temos neste caso. Obtendo assim o sistema e a sua resolução. Portanto, conseguimos encontrar as constantes exatamente pelo mesmo processo que temos feito até agora, pela igualdade de polinómios. E tal como nos outros exemplos, vamos separar em mais do que o integral. Neste caso, vocês lembram-se, nós tínhamos três frações elementares, no entanto, uma delas, o b, dá 0, portanto, aquela fração elementar que era b sobre x desapareceu, portanto, fica só o meio sobre x ao quadrado, e depois fica menos o meio sobre x ao quadrado mais 2, porque também ali o c, que era o coeficiente de termo em x do polinómio c de x mais d, também deu 0,
Portanto, temos essa expressão. O próximo passo será, eventualmente, passar as constantes para fora do integral. E reparem, o primeiro integral é exatamente como há bocadinho. Aquele que nós fizemos há bocadinho, que era 1 sobre, salvo erro, x menos 1 ao quadrado. É a mesma coisa, portanto é uma potência em que o expoente, a expressão está em denominador, portanto só temos que passá-la para numerador, trocando o sinal ao expoente, obviamente, para podermos aplicar a regra da potência. E assim está feito. Portanto, agora o próximo passo será só fazer o x levantado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Relativamente ao segundo integral, é um arco tangente, claramente, não é? Portanto, após termos visto já, e nesta fase com certeza que já viram e já aprenderam a aplicar muito bem as regras de acordo com os vídeos anteriores que eu gravei, portanto olhamos para o integral e de facto é um arco tangente e temos que seguir todo o processo do arco tangente, que é, neste caso, temos que transformar aquele 2 em 1. E como é que no arco tangente transformamos o 2 em 1? Dividimos o denominador por 2, mas também temos que dividir o numerador por 2 para dar expressões equivalentes. E já está, portanto, o primeiro integral já está ali resolvido, porque dava x levantado a menos 2 mais 1 dá x levantado a menos 1, portanto que coloquei em denominador, que é a mesma coisa, e dividi o numerador e o denominador por 2. Isto porquê? Porque na regra do arco tangente, primeiro tem que o denominador estar exatamente igual à fórmula e só depois é que nos vamos preocupar com a derivada, ok? Portanto, dividimos por 2 porque a fórmula do formulário que nós usamos tem 1 mais o ao quadrado, portanto por isso é que dividimos por 2, mas temos que pôr a expressão x ao quadrado sobre 2 tem que estar todo na forma de uma expressão ao quadrado, ou seja, o 2 tem que, entre aspas, ir para dentro do quadrado e obtemos a expressão. Depois temos então a expressão direitinha, portanto o denominador está exatamente igual à fórmula. Depois passamos à verificação da derivada. Em numerador tem que estar a derivada da expressão x sobre raiz 2, que é 1 sobre raiz 2. Pronto, eu já fiz os passos que já fiz em vídeos anteriores, coloquei o meio em evidência, portanto ficou 1/4 e depois compensei, acrescentei 1 sobre raiz 2 que era a derivada do u, não é? E compensei cá fora e o integral está pronto para ser resolvido. E temos então a resolução do quarto exemplo, utilizando naquele integral o arco tangente. Vamos então para o quinto e último exemplo? Vamos a isso. E aqui está o exemplo. Mais uma vez, portanto, não é um logaritmo e tal, o polinómio do denominador tem o grau superior, portanto temos que começar por decompor o polinómio em fatores. Portanto, e neste caso não posso colocar fatores com evidência, regra de forma resolvente também não temos aqui, eventualmente não temos casos notáveis, portanto regra de Ruffini também. Tal como fizemos há bocadinho, se nós fizermos assim umas continhas simples, que chegamos à conclusão que o menos 1 é a raiz do polinómio que está em denominador e podemos então aplicar a regra de Ruffini com essa raiz. E tal como fizemos no exemplo anterior, portanto, colocamos os coeficientes do polinómio, colocamos a raiz, na diagonal multiplicamos cada um dos valores pelo valor da raiz e já sabem que a regra de Ruffini baixa um grau ao polinómio, portanto nós partimos de um polinómio de grau 3 e vamos obter um polinómio de grau 2 vezes o fator correspondente à raiz. E agora vamos continuar a fazer a decomposição, porque reparem, temos ali uma equação de segundo grau, podemos usar a forma resolvente para encontrar as raízes, certo? Seria, mas o problema é que este polinómio de segundo grau não tem raízes reais. Portanto, não tem raízes reais, a fatorização terminou, está bem? Temos aqui uma equação, um polinómio de segundo grau, que não tendo raízes, fica por aqui, não podemos decompor mais, ok? E o integral da fração inicial transforma-se neste integral, em que a decomposição do denominador está completa. O próximo passo será então a decomposição da fração racional numa soma de frações elementares,
com os casos que nós já vimos. Neste caso não há novidades. Portanto, nós temos uma raiz simples de multiplicidade 1, portanto em cima coloca-se uma constante, mas agora está a situação que também aconteceu no exemplo anterior. Temos um polinómio do segundo grau, x² mais 2x mais 3, que não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, na decomposição temos que colocar em numerador um polinómio de primeiro grau, que será neste caso b de x mais c. Portanto, nós temos três situações, nesses exemplos que vimos neste vídeo, nós temos três situações diferentes para a decomposição de uma fração racional numa soma de frações elementares. Quando existem raízes simples de multiplicidade 1, portanto em cima coloca-se uma constante. Quando existem raízes reais de multiplicidade acima de 1, em que se vão pôr tantas frações racionais quantas o expoente, e o expoente vai diminuindo. Temos dois exemplos. E temos um terceiro caso, quando nós temos um polinómio de segundo grau, quer seja incompleto, que foi o caso do exemplo anterior, quer seja um polinómio de segundo grau completo, quer seja este caso, temos que colocar em numerador um polinómio de primeiro grau, neste caso o b de x mais c. Temos que dar o mesmo denominador às duas frações elementares, portanto, o primeiro tem que se multiplicar o primeiro fator multiplica-se pelo segundo e troca, fazemos as continhas, obtemos então esta expressão. Já sabem que o próximo passo vai ser arrumar ali aquela expressão de modo a que fique o termo de x², separado do termo em x e do termo independente, para depois fazermos a comparação dos polinómios. E já está feito, portanto, e o processo é exatamente igual. Vamos calcular as constantes A, B, C, de modo que aqueles polinómios sejam iguais. Logo, os coeficientes dos termos de um polinómio têm que ser igual aos coeficientes dos termos do outro polinómio. E já vimos várias vezes, portanto, neste caso, o A mais B terá que ser 0, o 2A mais B mais C terá que ser 1 e o 3A mais C terá que ser menos 2, que é para que aqueles polinómios sejam iguais. Resolvemos o sistema e obtemos então as constantes que vamos colocar. Portanto, agora o integral daquela fração inicial vai se transformar, como já vimos também nos outros exemplos, na soma de dois integrais. E temos então os dois integrais. Olhando para o primeiro integral, não traz qualquer dificuldade, é só colocar a constante o menos 3 meios fora do integral e temos um logaritmo. No caso do segundo integral, requer já assim um bocadinho de mais trabalho, mas vamos lá ver. Nós olhamos para o numerador e temos ali uma soma, portanto podemos separar em dois integrais e colocar as constantes cá fora. Muitas vezes eu faço sempre isso, as constantes coloco-as fora do integral, que torna logo a função integranda mais simples e muitas vezes, ainda por cima, quando é em frações, é muito mais fácil. Passamos sempre as constantes para fora do integral e depois, se precisarmos dela, tornamos-a por lá dentro, não há problema nenhum. Mas acho que é uma boa dica, acho que simplifica um bocadinho a função integranda. Foi o que eu fiz, portanto, coloquei as expressões, as constantes fora dos integrais e agora temos três integrais. O primeiro já vimos que está resolvido, o segundo integral. Ora bem, o segundo integral é uma fração racional. No fundo é uma fração racional, é uma divisão de polinómios, mas reparem, nós já sabemos que o polinómio do denominador não tem raízes reais, então não temos como decompor aquela fração racional numa soma de frações elementares. Não podemos ir por aí, portanto teremos que ir por outra via. Reparem, vamos pensar na regra do logaritmo, que eu já falei várias vezes na regra do logaritmo, que tem todo o sentido quando temos a divisão de dois polinómios, duas funções, neste caso dois polinómios. A derivada do denominador dá 2x mais 2. Não é o que está lá em cima, mas reparem, 2x mais 2, aquilo que falta é testar o x a multiplicar por 2 e somar 2. O que é que falta? Constantes. E já sabem, portanto, ao longo destes vídeos todos, eu referi várias vezes que
podemos acrescentar constantes, desde que as compensemos de alguma maneira. Podemos multiplicar constantes, dividi-las, dividir em cima e em baixo. Portanto, as constantes não é assim muito problema. Tínhamos problema é se naquele segundo integral não tivéssemos o x. Aí sim tínhamos problemas, sabemos que não podíamos acrescentar variáveis. Então, se calhar, o próximo passo, vou deixar os outros dois integrais e vou acrescentar, vou multiplicar o x por 2 e compensar cá fora. Reparem, o segundo integral já está um bocadinho mais próximo de ser a regra do logaritmo, porque é 2x mais 2. Mas falta ali o mais 2. Será que não há nenhum truquezito que eu possa usar para resolver este problema? Será que eu posso fazer isto? Eu precisava de mais 2. Pronto, somei 2 e subtraí 2. Reparem, 2 menos 2 é 0. Ou seja, ter 2x é exatamente igual a ter 2x mais 2 menos 2. Não há qualquer problema, ok? E agora o que é que eu posso fazer? Eu posso separar os integrais naquele menos 2, desta maneira. Obtendo 4 integrais. Reparem, o segundo integral foi decomposto em 2. Eu deixei num dos integrais o 2x mais 2 e coloquei o menos 2 num outro integral. Claro, nunca esquecendo de repetir o denominador. E porquê é que eu fiz isto? E qual foi a vantagem de eu ter feito isto? Se eu olhar neste momento para o segundo integral, eu tenho exatamente a regra do logaritmo. 2x mais 2. Estão a ver? Portanto, faltavam constantes, dei a volta ao assunto. Primeiro multipliquei por 2, depois faltavam mais 2. Eu posso sempre somar desde que subtraia a seguir, obviamente, para dar a mesma coisa, e depois separamos o integral no sítio onde nos dá jeito. Reparem, o segundo integral é claramente um logaritmo. É um logaritmo. E se olharmos para o terceiro e para o quarto integral, reparem, eles são iguais, a não ser as constantes. Podemos fazer aquelas contas, podemos somar o terceiro e o quarto integrais, porque são iguais. E, portanto, obtemos um só. E já está, portanto, conseguimos resolver aquele integral, que deu a regra do logaritmo, fizemos as contas, portanto, se colocarmos o menos 2 cá fora e simplificar pelo 4 e somarmos, que dá, e somarmos com 5 meios dá 1, e temos este integral. E ainda não está resolvido, que chatice, não é? E continua a ser uma fração racional. E continua a ser aquela fração racional que eu sei que não se pode compor numa soma de frações elementares. Já sei que não tem raízes reais. E ainda por cima não posso fazer aquele truque da regra do logaritmo, porque em cima não tem o x. E o que é que fazemos neste caso? E fazemos sempre que nestas situações em que temos um polinómio de segundo grau, que não tem raízes reais e que não podemos ajeitar para que seja um logaritmo, ok? Claro que a primeira vez que eu vos vou mostrar, vocês vão dizer, eu nunca na vida chegava a este resultado e tal, mas vou-vos ensinar agora para que na próxima vez que vos aconteça, já sabem como fazer, está bem? Portanto, o polinómio de segundo grau em denominador sem raízes reais pode ser um logaritmo, se no numerador tiver lá um x, podemos arranjar aquilo para que seja, ou então vamos fazer como vos vou mostrar a seguir. Reparem, se olharem para o x ao quadrado mais 2x, faz lembrar o binómio, o quadrado de um binómio, e faz lembrar que binómio? O x mais 1 tudo ao quadrado. Quanto é que é o x mais 1 tudo ao quadrado? É x ao quadrado mais 2x mais 1. Ora bem, ali está mais 3. Mais uma vez, o que é que está aqui de diferente? Uma constante? Certeza que vou resolver o problema. Vamos ver. E isto é exatamente igual ao anterior. X ao quadrado mais 2x mais 1 mais 2. Lembram-se que era 3? Está resolvido. É constantes. Portanto, quando ali o problema é constante, conseguimos dar a volta, está bem? Isto vão fazer sempre nestas situações. Portanto, nós podemos sempre transformar uma equação de segundo grau, neste caso, será uma soma de dois quadrados, ou uma expressão daquele género, em que vamos olhar para o termo em x ao quadrado e para o termo em x, ok? E ver que, de facto, ver qual é o binómio que se aproxima e depois compensar as constantes. Portanto, x ao quadrado mais 2x estava lá no polinómio anterior, mais 1 mais 2 faz mais 3. E está a expressão resolvida.
aquilo que nós temos que agora é procurar a regra. E esta é uma regra direta. Se vocês forem ao formulário, com algum cuidado, vão ver que é a regra do arco tangente. Reparem, nós temos uma expressão em denominador que é u ao quadrado mais 2. Qual é a função ou a fórmula do formulário que em denominador tem o número mais u ao quadrado? É o arco tangente. Mas é um 1, aqui temos um 2, já fizemos isto neste vídeo. Vamos dividir o numerador e o denominador por 2, porque o último, este integral que está aqui, é um arco tangente. Vamos então dividir por 2. E dividir por 2, e já coloquei isto dentro do quadrado, porque já sabem que o denominador, na regra do arco tangente, tem que estar exatamente igual à forma, ou seja, tem que ter 1 mais uma expressão toda ao quadrado. Portanto, dividir por 2, em baixo e em cima, e coloquei tudo dentro do quadrado. E agora vamos ver, falta-nos ver a derivada. Então, a derivada de x mais 1 sobre raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2, que não é o que está em cima, portanto, em numerador temos um meio. E como é que eu já falei que se resolve o problema, que eu acho que é a maneira mais rápida? O meio não nos interessa, passamos para fora e acrescentamos aquilo que queremos, 1 sobre raiz de 2, compensando, obviamente, para termos expressões equivalentes. E o integral está resolvido, portanto, o último integral dá então um arco tangente. Portanto, nestes 5 exemplos, penso que abrangi as várias possibilidades diferentes que podem aparecer quando estamos a fazer o integral de frações racionais. Os próximos 2 vídeos vão ser sobre métodos de integração. O próximo será a integração por partes e finalmente irei terminar esta sequência de 9 vídeos com a integração por substituição. Espero que tenham gostado deste vídeo e estejam atentos ao próximo, tá bem? Até lá!